E ao mesmo tempo você tem outras prestações que foram sendo também admitidas, como por exemplo o direito à saúde, o direito à educação, né? O direito à assistência social. Ou seja, direitos humanos, no fim das contas, para explicar, quando alguém pergunta, fala assim, é o seguinte, eu não sei se você é de esquerda, se você é de direita, eu não sei, porque no fim das contas, essas questões, elas são muito circunstanciais. O que eu quero te perguntar é uma coisa. Você acha que as pessoas têm que ser cuidadas? Você tem alguém que você goste? Né? Essa pessoa que você gosta, você admitiria ou você suportaria que ela fosse vítima de algum tipo de violência? Né? Então, se você acha que as pessoas têm que ter o mínimo, têm que ser cuidadas, que é dever do Estado garantir que as pessoas tenham uma vida digna, uma vida decente, que elas tenham possibilidades. Se você acha que uma pessoa ela não pode ser submetida a nenhum tipo de violência, apanhar por conta da orientação sexual dela, porque ela tem uma identidade de gênero, porque se veste assim um assado, que essa pessoa não tem que morrer por causa disso, então você é um defensor de direitos humanos, você está do meu lado, se você acha que as pessoas têm o direito de viver, ter uma vida digna, decente. É só isso que eu estou querendo. E isso está no texto constitucional. Né, não, tá no texto constitucional, mas você entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos esquecer um pouco a formalidade da lei. Sim. Vamos pensar, eu tô muito imbuído. Vilela, eu vou te confessar uma coisa, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu queria estar aqui para conversar com as pessoas, inclusive com as pessoas que não gostam de mim. Sim. Né, que não me conhecem, inclusive, não gostam de mim por causa das minhas ideias. Sem saber. Não, mas tudo bem, não é obrigado a gostar de mim, eu não quero que você goste de mim, eu quero que você me respeite só, eu quero que você respeite as pessoas que eu tô querendo que eu tô querendo proteger com o meu trabalho. Porque a discussão fica naquilo de que direitos humanos é de defender bandido, fica nessa discussão rasa, né? Vamos falar sobre direitos humanos e segurança pública, que eu acho que é importante? Vamos. Porque veja só, a segurança pública é um direito humano na minha concepção. Vamos pensar assim, vamos lá, direitos humanos. É aquilo que cada um de nós precisa para ter o melhor de si. O que você precisa, Vilela, para você ser a melhor versão de si mesmo? Eu acompanho você de algum tempo, eu ouço seus programas, enfim, e eu sei que você passou por momentos muito difíceis na sua vida. Ter uma casa, precisa ter segurança de saúde, educação. E eu sei que teve momentos, você me contou no programa, por isso que eu não estou sendo indiscreto, por favor. Você falou assim, teve momentos que você teve muita dificuldade, sabe, a saúde mental, as coisas todas que nós passamos, que eu passei, né? Muita gente passou e está me ouvindo agora. Puxa, nesse momento, cara, você queria alguém que cuidasse de você, entendeu? Mudasse de você. Ainda bem que você conseguiu. Muito feliz com o teu sucesso. Quando eu vejo alguém com o teu sucesso, falei no podcast que eu fui há pouco, que é um sucesso do Brasil, assim, sabe? Mostra para as pessoas que é possível e tal. Acho muito legal. Mas a gente não pode depender da sorte para ter uma vida digna, entendeu? Porque muitos de nós tivemos sorte. Eu sou um homem preto num país que mata jovens negros. Eu podia ter ficado pelo caminho. Então, além de ter a sorte de ter a base familiar, os encontros que eu tive, encontrar uma pessoa como o Alisson, né, que me ajudou, que me estendeu a mão e tal. Eu tive muita sorte, mas as pessoas não podem depender só de sorte. Direitos humanos é fazer isso, cara, que as pessoas não dependam só da sorte. Que as pessoas possam ter o melhor, que elas possam ter a possibilidade de mostrar o melhor de si. Sabe, ter uma vida decente, uma vida boa. E a gente precisa disso para o país. Então, assim, vou chegar na segurança pública, que é o seguinte, não tem como a gente achar que esse país vai ser bom se a gente não der às pessoas a possibilidade de elas terem uma vida decente. Não tem como o país ser desenvolvido, como ter uma economia boa, industrializar o país. Não existe isso. Porque as pessoas precisam estar vivas para o país de se desenvolver. As pessoas precisam ter uma vida decente. Então a gente está conversando aqui de Elon Musk, não sei o quê. Eu tenho um vídeo muito legal rolando na internet que as pessoas perguntam assim, você viu esse vídeo? Qual é? Que o cara vai num bar assim e pergunta assim, o que você tá achando da briga do Xandão com o Elon Musk? Não viu? Ideia. Não, aí tem um cara que fala assim, o cara fala assim, eu até gostava do Xandão, mas quando ele separou da Solange...
O cara tá pensando no avião do forró. As pessoas não fazem a menor ideia de que porra é essa, cara. De briga de Elon Musk com não sei o quê. Só tem problema. Teve aqui o Xande, já teve aqui. É isso, cara. Você até gostava do Xandão, mas ele separou da sua... Você entendeu, cara? É um problema real. É outra realidade. Né, cara, é um problema real. É. Igual outro assunto que a gente pode falar depois. O tal do identitarismo também, que as pessoas falam também, que estão, sabe, um espantalho que as pessoas criaram, uma viagem astral. Mas vamos lá, vamos falar disso depois. Agora, segurança pública é um direito humano. É um direito humano. Não tem direitos humanos sem segurança pública. Pô, cara, como é que você vai ter uma vida decente, morrendo de medo? Você não pode ter um celular. Você andando com o celular, passa um cara pega o seu celular e às vezes você ferra a vida do cara. O cara depende do celular para poder trabalhar, para poder fazer as vendas dele. O cara trabalha com aplicativo. 50, 60 mil homicídios por ano, né? Cara, isso é inacreditável. O Brasil chegou, acho que em 2017, a ter 60 mil homicídios. Cara, isso 17, é inacreditável. Agora, vou te perguntar pra vocês, como é que você vai falar que esse país tá legal, que tá decente, que pode ter desenvolvimento sem segurança pública? Segurança pública é um direito humano, é um direito dos brasileiros. Nós temos que caminhar para isso. Agora, o contrário é verdadeiro também, hein? Não existe política de segurança pública sem direitos humanos. Porque senão não é política de segurança pública. Como é que pode, agora, como está acontecendo em São Paulo, aqui em São Paulo, a minha terra, onde eu nasci, né? Você chegar no lugar, matar as pessoas, matar a pessoa com deficiência, sabe? Mexer em cena de crime. Como é que pode? Cena de homicídio, cena em que a pessoa foi assassinada. Isso não pode acontecer uma coisa dessa. Aí chega um dirigente e fala assim, eu não tô nem aí. Cara, isso não pode acontecer. Vai buscar a Liga da Justiça. Você percebe o negócio desse? Veja, pode vir com esse tipo de gracinha, Liga da Justiça. Cara, isso não é. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Falta responsabilidade, falta visão de estadismo. Isso é falta de respeito, isso é falta de responsabilidade. Isso é criminoso, inclusive. Por quê? Porque você não pode autorizar o assassinato das pessoas. O que não quer dizer, e aí o reverso da medalha, que o combate ao crime não tem que ser feito. Tem que fazer. Uma coisa que as pessoas não sabem, olha só, as pessoas ficam falando e tal. Existem protocolos da Organização das Nações Unidas, que todo mundo fica falando e tal, sobre o uso da força, inclusive sobre o uso de arma de fogo. Claro. Quando os policiais, dizendo assim, que os policiais, em defesa da sua própria vida e em defesa da vida de terceiros, para a proteção dos direitos humanos, os policiais são autorizados a usar força, e existem protocolos que falam isso. Veja, e não é nenhuma viagem astral. Sabe? Então, ou seja, você defender direitos humanos não é abdicar da possibilidade do uso legítimo da força por parte dos agentes de Estado. Ótimo ponto. Né? Isso é fundamental que a gente saiba disso. Quem fala isso é mentiroso, está mentindo. Não existe ninguém que defenda direitos humanos e que fale de política de direitos humanos que diga que o Estado, em defesa dos direitos humanos, direito das pessoas, não possa agir com força. Aliás, não existe, né? Teoria do Estado, né? Você conhece bem. Não tem Estado sem uso da força. O Estado não tem possibilidade de usar força, já não é mais Estado, acabou. Nem se constitui. Não se constitui como Estado. Então, veja, isso é conversa fiada. O que não pode fazer é matar as pessoas indiscriminadamente. O que não pode é essa omissão das autoridades do sistema de justiça em relação à violência do Estado. Fazer populismo penal, né, Silvio? Não se pode fazer populismo penal. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Como a gente está vendo, né? Em vários casos. Né? Esse negócio da saidinha, que vai agravar muito a situação do sistema carcerário. Vai na contramão de tudo que está se fazendo de mais moderno no mundo, né? E o que não quer dizer é o seguinte. O que não quer dizer é que a gente não tenha que ter algum rigor, algum tipo de supervisão em relação a isso. Claro. Não quer dizer isso. Então as pessoas confundem você agir com racionalidade com você agir com frouxidão. Comigo não tem essa conversa, não. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Esse papo eu admito pra cima de mim. Entendeu? É o fim do mundo você ter um trabalhador, uma trabalhadora que vive numa zona periférica, que não consegue sair de casa, acuado pelo crime organizado, por milícia. Agora é o seguinte...
é possível, e é plenamente possível, eu tenho conversado muito com o ministro Lewandowski sobre isso, a gente fazer um combate ao crime organizado que tem que ser feito em nome dos direitos humanos com inteligência. Com inteligência. Porque há ligações do crime organizado com o sistema financeiro. Nós precisamos fazer. Saiu reportagem, inclusive, né? Ontem, né? Que os caras criaram um banco Como assim? para lavar dinheiro. E aí você não vê, né? É. Aí a gente não vê. A gente vê quando o Tarcísio de Freitas está fazendo populismo penal com Operação Escudo, Operação Verão, perdão, nas periferias da Baixada Santista, do Guarujá. Agora, quando começa a chegar perto da Faria Lima, dos grandes empresários... Porque, veja, não existe possibilidade de você ter crime organizado sem... O crime não pode se organizar. Se não, tem um elemento para o crime se organizar. Um elemento, que é a ausência do Estado. É quando o Estado abre mão do controle territorial. A gente viu, por exemplo, no caso do assassinato da Marielle do Anderson. Ou seja, o Estado brasileiro, ele abriu mão de racionalizar, organizar os territórios, abrindo espaço para o crime organizado, tanto as facções como as milícias, né? Que virou quase a mesma coisa também, porque agora miliciano também virou traficante, virou uma bagunça total, justamente por conta disso, porque você não tem o controle do território. E aí eu falei uma coisa também, que as pessoas não entenderam muito bem, é o seguinte: como é que o Estado toma controle do território? Primeiro, está na Constituição, tá? Não estou inventando. Artigo 170 da Constituição, tem que fazer reforma urbana. Reforma urbana, tem que racionalizar o território. As pessoas precisam ocupar os espaços, morar, o comércio precisa estar lá, porque você precisa ter uma vida regulada, né, pelas autoridades do Estado. Porque isso aí faz com que o crime organizado ele não tenha espaço para infiltração. 2, reforma agrária. Tem que fazer. Fundamental. Demarcação de terra indígena, titulação de terra quilombola. O Brasil é um dos países que mais se mata defensor de direitos humanos. Aí a pessoa, matando defensor de direitos humanos, o problema todo é o conflito pela terra. Quando você tem demarcação da terra, quando você tem titulação, começa a chegar o serviço público ali, você começa a organizar o território. É assim que o Brasil organiza o território. Quem tem defendido, inclusive, a floresta, são os povos indígenas. É por isso que essas pessoas estão sendo assassinadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é possível a gente estabelecer um espaço no capitalismo, para os negócios, para o desenvolvimento industrial do país, tá? E ao mesmo tempo você cuidar da população brasileira. Agora, o que a gente está fazendo é o contrário disso, cara. A gente está aplicando todas as fórmulas que são equivocadas, e depois, de quem que é a culpa? Dos direitos humanos. É a falta de direitos humanos que está cuidando disso aí. Inclusive, devo dizer aqui, César, devo dizer, Vilela, sabe quem que tem os seus direitos humanos constantemente violados? Os policiais. Nós estamos trabalhando agora no Ministério, junto com o Ministério da Justiça, num programa de direitos humanos para os policiais. Eu já falei isso faz tempo, mas essas coisas demoram para ser construídas. Já falei isso faz um tempo, nós estamos construindo até agora. Né? Porque a gente precisa fazer isso. É saúde mental. O índice de suicídio é brutal. Essas pessoas são... Veja, aí que tá, as autoridades responsáveis. Você vai lá, manda o cara ir lá e mata, e prende, arrebenta. Você vai desumanizando a pessoa e a pessoa se desumaniza completamente. Um sujeito que é mal pago, um sujeito que é muitas vezes mal treinado, né? E quando ele é bem treinado, um sujeito desse desumanizado, um sujeito desse sem limite, sem controle, porque existe uma irresponsabilidade das autoridades estatais, esse cara vira uma mão de obra maravilhosa para o crime organizado. Imagina um sujeito que sabe atirar, sabe usar arma, sabe de estratégia. Esse cara vai ser cooptado pelo crime organizado. É tudo que se... E um cara que não tem problema de matar, porque ele mata muito mesmo. Ele mata, inclusive, porque as autoridades dizem para ele matar. Então o cara, sensacional. Ele vai virar, não tenho dúvida, ele vai virar sicário de crime organizado. É o que tem acontecido. Então veja como, assim, existe uma distorção impressionante sobre o que significa direitos humanos. Falar de política de direitos humanos é cuidar também dos policiais, cara. É cuidar dos agentes que são trabalhadores, são servidores. Né? É gente que às vezes tem que esconder a farda porque mora num lugar dominado pelo crime organizado. Se pegarem com a farda, os caras matam ele. Sim. A gente não pode emitir esse tipo de coisa. Fala, o que o Ministério dos Direitos Humanos pode fazer? Gente, eu estou fazendo aquilo que me cabe, sabe?
Estamos construindo essa política de direitos humanos para policiais. Eu estou participando agora, que esse é um outro problema também, estou participando, junto com o Ministério da Justiça, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, de um plano nacional, que ele chama de Plano Nacional, é um palavrão, Plano Nacional para, como é que é? Para a solução do estado de coisa inconstitucional. Resumindo, é um plano para a gente racionalizar as prisões no Brasil. Que é outro lugar também. Fundamental. É outro lugar que não tem Estado, tá? É. O pessoal fala assim, é outro lugar que não tem Estado, o Estado abandonou, o crime organizado tomou conta. Tomou conta. Total. Então o que tem que fazer? O Estado precisa voltar para lá, para racionalizar, colocar ordem, organização e colocar as coisas nos termos da lei. Se a gente lembrar como nasceram algumas das principais organizações hoje criminosas no Brasil, sabe onde é que está a origem? Na precariedade do sistema carcerário. Claro. Na tortura, né? Na falta total de carceramento em massa. Carceramento em massa. Política antidroga que prende principalmente pretos e pardos porque estava com um baseado ou 10, 15 gramas de maconha, entende? É isso. E aí você tem essa emenda constitucional 45, que é uma coisa impressionante. Você percebe? Então assim, a gente passou agora no Senado essa a gente está fazendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que as experiências internacionais, do que a ciência, que é outra coisa que ficou fora de moda, porque a gente estava falando a coisa da institucionalidade. Por que essa coisa da extrema-direita contra a ciência e tal, né? Também é um fenômeno bastante interessante, né, para a gente observar. Porque a ciência ela tem um caráter institucional. Para fazer ciência tem que ter ordem, precisa ter uma certa hierarquia, ter autoridade, tem que estudar. Você tem todo um jogo. Aqui, que é uma coisa assim. E o sujeito, quando ele quer destruir as coisas, ele não tem nenhum compromisso com nada que é institucional. Então, assim, por isso que não adianta você ficar estudando, sabe? Eu servo de mestrado, doutorado, faz não sei o que e tal. E o sujeito acha que. O sujeito vira pra mim, eu escrevi livro, escrevi livros, né? O sujeito acha que eu falo uma coisa que eu não sei o que é fascismo, né? Mas tudo bem, dele que se dane. Não só escreveu o livro, como é um dos principais intelectuais do país inteiro. Não tô rasgando cedo, honestamente, considero o Silvio um dos grandes intelectuais do país. Eu quero depois falar sobre teu livro sobre racismo estrutural, sobre fascismo, a gente definir melhor o que é, mas eu preciso fazer um xixi. Manda uma pergunta aí que é um tempinho de ir ao banheiro e voltar. O Jefferson Duarte, ele perguntou aqui o seguinte, como tirar os jovens das garras do PCC? Olha, eu acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Porque, veja, a gente fala do crime organizado. Primeiro, o Brasil, ele precisa de uma política para a juventude. Nós estamos com um problema disso, né? Ninguém sabe muito bem o que fazer com o jovem no mundo inteiro, né? Porque um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje é que nós não estamos produzindo nenhum horizonte de imaginário em que as pessoas possam se ver pertencentes a esse mundo. Né? Então tem essa questão importante. Mas eu acho que algumas medidas que eu acho que a gente está caminhando para isso, elas podem ser importantes. Por exemplo, o programa Pé de Meia que o governo instituiu agora, né, que visa manter o jovem na escola. Eu acho que é importante as pessoas estarem na escola, mas uma escola também decente. Porque a escola também ela pode ser muito problemática. Mas agora, você mantendo os jovens na escola, acho que é muito importante. Segundo, políticas de trabalho, emprego e renda para a juventude que pode trabalhar. Né? E também apoio às famílias desses jovens. Isso é muito relevante também. Você tem um horizonte material em que você fala assim, eu não vou passar fome, eu tenho aqui o que eu quero, eu tenho um horizonte cultural, eu tenho um horizonte de vida, eu tenho escola, e a escola também vai me dar algum tipo de futuro, a escola vai me dar algum tipo de horizonte. Isso é fundamental para a gente conseguir lidar. Veja, todo o resto, prender, arrebentar, cadeia, isso tudo é ilusão. Pelo contrário. Isso é muito pelo contrário, isso é mentira. Agora fala assim, poxa, mas essa solução é difícil. Gente, então a gente tem que começar de algum lugar. Porque o pessoal fala o seguinte, olha, a polícia, olha só, essa política aí, não está funcionando, não sei o quê. Veja, mas eu quero dizer o seguinte, essa política de encarceramento em massa não é da esquerda não, tá? Não é progressista não. Essa política de guerra às drogas, né, que muita gente defende, ela não está funcionando. Não é que tem uma política contrária, assim, vamos instituir uma política de mais repressão. Já tem política de mais repressão.
Já tem a política de mais repressão. E ela não está funcionando. Então, se não está funcionando, a gente tinha que mudar, né? Mas o que acontece que as pessoas estão fazendo? Elas estão dando mais uma volta no parafuso. O negócio está espanado. A pessoa vai lá dar mais uma volta no parafuso. Então, ou seja, nós estamos fazendo um debate irracional no Brasil. E quando eu falo de irracional, não é porque vai chegar uma voz da razão. É porque a gente precisa fazer a luta política. Percebe? Não é uma coisa só de você colocar uma boa ideia. Tem um monte de boa ideia. Eu tenho, como ministro de Direitos Humanos, eu tenho colhido uma série de boas ideias pelo Brasil, sabe? Na área da criança e adolescente. Tem muita gente boa. Depois a gente pode até falar sobre isso, tá? Quero porque a gente vai criar uma rede nacional de direitos humanos para juntar todo mundo que está fazendo coisa boa pro Brasil. Todo mundo está fazendo coisa boa na área dos direitos humanos, juntar as pessoas, saber que elas são, colocar uma em contato com a outra. Vamos fazer isso, cara. É isso que a gente quer fazer. Esse eu quero que seja o meu legado como ministro. E eu acho importante isso que o Silvio disse, só para complementar, Lene, se você me permite, exatamente isso que o Silvio disse, que é repensar encarceramento em massa, isso é absolutamente fundamental. Repensar a política antidroga, e eu acrescentaria que eu acho importante, Silvio, rever o artigo 144, cara, que versa a respeito do funcionamento das nossas forças policiais, entende? Que atribui, por exemplo, um determinado papel à PM, eu não vou me estender muito, mas outro papel a civil e esse tipo de coisa. O problema é encarcerar em massa pretos e pardos, invariavelmente por causa de pequenas quantidades de drogas, cara. Aí você imagina, Velar, você pega um cara de 18, 19 anos, que tá fazendo um corre dele de moto, aí ele para pra fumar um baseado, cara. E esse cara roda porque ele tá com baseado, via de regra, ele vai sem audiência de custódia, ele não tem direito a absolutamente nada do devido processo legal, fica preso, jogado numa cadeia dessa de fundão, e pra sobreviver, perdão, dentro da cadeia... vai ser cooptado. Pronto, já entendeu a parada toda. Então, assim, não tem, eu repito, não tem direitos humanos sem segurança pública. As pessoas precisam ter segurança. Elas precisam ter segurança. Sabe? Não há nenhum tipo de vedação. Muitas vezes é dever do Estado fazer o uso da força para proteger o direito das pessoas. Ponto. Isso não significa arbitrariedade, violência desmedida, licença para matar. Isso não é isso. Nós precisamos começar a proteger as pessoas, cara. Segurança pública é proteger as pessoas. Fazer com que as pessoas consigam manter aquilo que elas precisam de novo, para que elas possam ser a melhor versão de si mesmas. É isso.